Então a Rek'Sai ajuda muito para isso. Tem a fase de rotas para ganks muito boa, mas também tem aí a situação de chegar para os objetivos. Toboco, Buzz Picks da partida. Exatamente, meu caro Pepo. O primeiro jogo de hoje, SKT versus EDG. E claro, primeiro ban já tem ali endereço certo. Rek'Sai para o Krelov. O ban do Mordekaiser é até aguardado. Sim, sim. O Mordekaiser é outro campeão também, né? Que junto ali com a Elise, talvez, seja o que mais aparece na situação ou de ban ou de pique, não importa. Ele é um campeão muito frequente. Gangplank também está entre os campeões ali mais cotados para se banir e se tomar esse cuidado. E é interessante que a gente não teve a oportunidade de ver ele em ação, pelo menos nesse Mundial, o tanto quanto a gente queria, né? Porque ele é outro campeão também, Toboco, que você estava apontando sobre nerfs, que passou por muito nerf, mas ainda assim tá forte. Os nerfs nele foram mais assim uma situação de, peraí, tá demais. Vamos diminuir um pouquinho da força dele, porque o campeão ainda continua fazendo muita diferença para os jogos. Interessante são esse ban da N, né? Específico Pro pro Meiko. Sim. Ver que... Ele jogou muito exato, de N. Que ponto chega, né? Um suporte que a jogar tão bem a forçar um ban, ainda mais uma partida de alto nível como SKT e EDG. Que eu me lembre, o jogador que pediu mesmo o ban de N, por exemplo, em algumas situações específicas de competições passadas, foi o Yellowstar. Mas foi só o único caso que eu lembro de realmente puxar uma N, por exemplo, para ban, nesse caso. E aí, vemos Elise e a possibilidade de Rek'Sai. Então, Elise, obviamente, ali sendo a primeira escolha da SKT. E aqui no nosso Pix e Buzz, chegou o nosso convidado especial, então, dessa partida, SKT contra a DG. E ninguém menos que o treinador da CNB, Dioco. Bom dia para você. Bom dia, Toboco. Bom dia, Pepo. Bom dia. Bom, já estamos de olho aqui num pick ban bem cara de Mundial. First pick Elise e uma volta bem característica da EDG, que é no caso Kalista e Gragas. Mais a Kalista, que é um dos picks que, querendo ou não, o Deft domina bastante e mostrou maestria o campeonato inteiro. Justifica um pouco, então, esse ban da N, justamente para não ter aquele combo Kalista N? Com certeza, é um dos melhores combos com a Kalista. O Meiko é um bom suporte com essa N. E vamos ver exatamente qual que é o objetivo da SKT nesse ban. Será que eles estão fugindo, eles querem algum peel fugindo desse engage? Vamos ver agora. Perfeito, a SKT tem as duas próximas escolhas. Esse Darius deve fechar mesmo, né, por conta do poder do campeão. O Faker vai mostrando tamo quente, 24 segundos ainda para fechar. Tristana tá aí, fecha Tristana pro Bang, enquanto que o Band deve mesmo fechar o Darius para o Marin. Pois é interessante ver que a SKT ainda assim trabalha na questão de vamos pegar o Darius e vamos trabalhar em cima de um campeão que tem certa dificuldade de chegar, até porque muitos dos times já aprenderam como lidar com o Darius, né? Eles têm o Gragas para conseguir criar uma distância entre o time mais o Darius, porque se o Darius chegar na luta é problema. Então, além da fase de rotas, muito tem que se trabalhar também na composição para evitar que esse Darius chegue em cima de você. Thresh pode fazer isso muito bem. O Gnar tem uma fase de rotas tranquila, se não tiver alcance, pelo menos para o puxão do Darius, o Gnar se mantém bem na forma de mini-Gnar. Também tem controle de grupo para parar esse Darius. Então, é interessante ver que a Edward Game está trabalhando bem nisso também. O Faker está ali cogitando, talvez, a escolha de Ryze, que é bem interessante para o meio. Só que tem aquele detalhe, né, Toboco? O Meiko vai acabar fazendo a escolha de mid pro Pawn, que conseguiu deixar ali pro leste para ele, então vai ter counter em cima do Faker, querendo ou não. Pode ter esse counter mesmo, né? Já escolher o campeão que você quer jogar, né? E por enquanto, Diogo, a gente vê agora também, voltando o Nari Trash para EDG, que comentar já? Bom, como eu tinha falado, a SKT ela vai com um jogo mais recuado. A Tristana é um hyper carry, é um carry que consegue crescer muito nas fases finais do jogo e tem uma capacidade de cerco muito boa. Essa composição com Darius e composição de cerco tem sido vista no Mundial exatamente porque você tem carries importantes na backline que são difíceis de serem alcançados e você tem que passar pelo Darius. É exatamente Fashion Rise também, que é um campeão que vai ficar na backline, ele vai causar esse problema no cerco. Então nós vamos ter provavelmente o jogo de SKT jogando de maneira mais defensiva, procurando cerco à torre, e a EDG tentando esse engage, tentando chegar ao jogo de caça e caçador. Você acha que pode parecer esse Yasuo mesmo, para counterar esse mago na rota do meio? Sim, pode aparecer, mas é meio complicado, porque o Ryze ele tem essa vantagem do alcance em relação ao Yasuo. Então, provavelmente vai ser outro pick, mas vamos ver. É interessante que a SKT faz um draft baseado nas forças do time da EDG. Por exemplo, eles sabem daquele Echo, que é um dos picks que o Pawn mais gosta de jogar atualmente. Sabem do Azir. E o Ryze ele é picado no blind, é picado às cegas, como a gente chama, exatamente por isso. E tá aí agora, Twisted Fate então foi a escolha. Acredito eu, né, que era muito dano físico, né, pra fechar o Yasuo. Seria a Kalista, Yasuo e o próprio Gnar, né? Então tinha que ter um dano mágico, né? Com certeza, e
o TF ele faz esse momento mais acelerado no jogo, ele faz com que tudo corra muito rápido. Principalmente na bot lane, eu acredito que o Pawn pode encontrar grandes jogadas, pode encontrar kills exatamente porque a Kalista pode ultar o Thresh para criar novas jogadas e o próprio Thresh pode com uma sentença criar aquela jogada para ter o follow do TF. Pode ser os dois lados, ou o TF inicia a jogada ou o Thresh. Outra pergunta para você, Diogo. Pawn vem de fantasma e flash, enquanto que o Faker traz o teleporte. A gente vê que esse meta da rota do meio tá girando em torno do teleporte mesmo com o flash. E é um Twisted Fate. A gente viu o Kami usando o TF tem o destino mais o teleporte. Por que a escolha aí de fantasma e flash? Isso é um pouco de preferência pessoal também, mas se você for parar para pensar, existe um Darius no time adversário. Então é bem possível que o TF tenha que ter esse momento de kaitar o adversário, o Darius adversário. Então o fantasma tem esse valor. Também, em relação ao Ryze, ele pode manter uma distância melhor. Ele já tem o destino, então é meio que a obrigação do Faker ter o teleportar e não do Pawn. Mas ele também poderia ter levado esse feitiço, foi uma escolha dele. O normal atualmente é que os dois jogadores da rota do meio levem esse feitiço nesse caso. Perfeito, tá para começar então a partida. E você, meu caro Pepo, o que achou do draft das duas equipes? Gostei bastante, Toboco, eu tô muito afim de ver em game a execução. Eu acho que esse Twisted Fate, se tiver um jogo bom a EDG, vai poder também trabalhar naquele esquema que o jogo falou de talvez passar pela parede de Darius sem ter a dificuldade de literalmente andar e conseguir chegar na backline. É perigoso, mas se bem executado ele pode chegar, finalizar um alvo e o time dar o follow-up. Então, é execução, Toboco. Vamos ver então, meu caro Pepo. Tá aí, começa a partida, o grande jogo de hoje. SKT versus EDG, para muitos o que pode ser a final do Mundial 2015. Os times vão se movimentando, bem natural colocar essa visão de início, né? Mas estão mais juntos, estão mais preocupados com um possível nível 1 e a troca entre eles. Então tem ali a presença do Pawn, junto com o Deft e também o Clear Love. Tem que tomar cuidado o Wolf, né? Ele não pode avançar muito mais do que isso, mesmo tendo o escudo negro ali, pode ser um flash gasto numa situação. Então, as duas equipes estão bem cuidadosas nessas sentinelas, né? Não estão avançando demais e até tem uma sentinela tirada pela EDG ali. Também nada demais, né? Um trinket, todo mundo sabe que tá todo mundo ali, então... Exato, isso que eu comentar. Só vão tentar evitar se encontrar e colocar sentinelas. Aí, ó, o que a SKT fez? Pra compensar a perda daquela sentinela do amuleto, colocou outra um pouco mais avançada. Fez toda a leitura, a SKT agora também é vista pelo time do EDG. Se tiver uma luta level 1, é porque os dois times estão a fim de lutar. Exato, né? Eles vão evitar isso. E principalmente nesses primeiros níveis, nesses primeiros minutos de jogo, a gente já teve um bom posicionamento ali, boas sentinelas também colocadas pela equipe da SKT, para ter uma noção de uma possível inversão, que não vai acontecer, né? Os dois lados pegando nível 2 mais cedo, fazendo o campo da selva, então eles vão em direção à rota para pegar um pouco mais cedo. Só talvez ali seja a situação dos jogadores no topo pegarem também nível, junto com os caçadores, para depois ir de teleporte. E bom, então com essa inversão não realizada, teremos o confronto franco entre Bang e Wolf versus o Deft e também o Meiko. E também, claro, o Marin contra a Amazing J, que é o que todo mundo quer ver, né, Pedro? Quer ver aquele 1 versus 1 da Rota Superior, a Dual Lane contra a Dual Lane, dá pra analisar até melhor e sentir um pouco, né, de como vai ser o jogo das duas equipes, rota a rota. Vamos preferir evitar ali que dificulte a atuação dos junglers, principalmente, né? Então tem muito mais espaço pro Gragas, pra eles aparecer. Eles acabaram deixando de lado os campos da selva, Toboco não quiseram fazer. Estavam os dois, né, as duas rotas inferior, tanto da EDG quanto da SKT próximo, mas não prefiro não fazer isso, vamos trocar. Tem gank aqui embaixo, vindo do Gragas, o Bang já tomou exaustão. Exatamente, é pra negar um pouco da mobilidade dele, enquanto isso o Kirlov se aproxima, saca a flash barrigada, vem agora sendo cercado o Wolf, essa barrigada já acontece, tem também o barril, porém o dano não foi o suficiente, mas a presença do Kirlov forçou 3 feitiços da SKT, enquanto que apenas um da EDG. Muito importante, Toboco, e um bom flash também dado ali pelo Wolf, né? Ele, antes da barrigada sair, já sabia que mesmo que acontecesse de ele ser atordoado, não teria dano para chegar a matar esse Gragas, né? E como não podiam chegar nele os outros dois membros da EDG, ele ficou salvo. Mas o Clear Love tendo uma boa participação, ele inclusive, que acaba gankando no nível 2, perde um pouco de tempo na selva dele, e com isso a gente já vê ali a localização do Benji para tentar evitar que ele cresça. Então ele foi gankar, conseguiu tirar feitiço de invocador, mas vai ter um pouco menos de selva para farmar. Se nos próximos 5 minutos o time da EDG não utilizar esse gank para algo, forem simplesmente deixar os feitiços voltarem,
aí realmente foi um prejuízo. Trelov perdeu nessa primeira rotação o buff do vermelho, perde parte da sua selva, atrasa, como você mesmo já falou, Pepe, e pior, cresce uma Elise, que também tem um bom early game. E então, tá vindo pra um gank cedo também. Exato. Pode ser até um dive, hein? Dive, vai ser dive. Pode ser dive, onde Dominos favorável, Marin level 4, Kazulu pegou, pode sair o First Blood, a Macy J gasta o flash, enquanto isso o Marin tenta ganhar tempo, tentando agora do Bang, vamos ver o que vai acontecer, First Blood fica pro time da SKT! E nesse nível baixo, o Toboco mesmo tancando um pouco mais a torre, o Bang, ele tava ali com os dois buffs, então foi fácil pra ele bater, simplesmente na forma de aranha, conseguir a mordida e depois usar o rapel. Então é bem comum a gente ver a Elise sendo uma força grande para principalmente esses dives bem cedo pelo rapel. Então conseguiram dividir bastante ali o dano da torre e pegam o First Blood. É bem frustrante quando isso acontece, né? Principalmente para a equipe adversária, que é o quê? Você que iniciou, você que tentou o primeiro gank e aí o caçador adversário que vai lá, gank e consegue o abate. Realmente não é um começo aí que a IDG gostaria e tem que tomar cuidado. A SKT é um time que acelera, um time experiente, um time que vem com uma composição late game. Se você adiantar isso aí, já pode ser o prelúdio do fim para a IDG. É, né? E o Darius ali mesmo não pegando abate nesse momento do jogo, a assistência já ajuda bastante. Então vai ter uma fase de rotas bem complicada o Amazing J. Lá embaixo, talvez não seja nem o foco do Benji, né? Seja realmente tirar esse Nar de cena para ele não poder participar tanto ali. O Bang acaba tomando um pouco de dano na troca, tá apanhando bastante a Tristana, mas o Wolf foi pego, tomou bastante dano também. Curioso que o Wolf deu o escudo negro para o Bang, mas o que acontece é que nem sequer chegou perto dele, né? Esse tipo de jogada é bem comum, né? Quando tá próximo um do outro, atirador e suporte, você mira normalmente no suporte porque ele vai querer defender o seu AD Carry. Então você dá aquele bait pra quem vai. A reação tem que ser rápida do escudo negro. Normalmente o suporte acaba apanhando, né, pro bem ali do seu atirador. Vem o Bang, pode dar aquela lentidão, mas tinha minion, então é um gank ali meio que só pra enfeite mesmo, tô bom. Na verdade é o seguinte, o Bang, ele aparece nessa rota pra quê? Pra que ele consiga proteger e lembrando, ainda não tem os feitiços do time da SKT. Já é prevendo uma rotação desse Gragas pra rota inferior, então só a presença do Bang já evita, né, que o Gragas venha pra rota inferior e tente o gank. Vamos voltar pra base agora. Tem ali 32 de farm, tá perdendo assim o Bang, mas ele precisa se recuperar. Não vai voltar por enquanto. Então ele perde mais tempo. Esse é o problema, né? Ele vai chegar mais tarde na rota. Então se a EDG avança agora, ele vai perder uma onda de minions importante pra ele. Meio que vai voltando. Parece que os dois vão voltar, então decidem deixar a rota por ali mesmo. E o Bang foi esperto. Esperou a volta à base. Vai dar um tempinho. Deft vai voltar. E ele vai farmar. Vai farmar, precisa, tá ali numa disparidade de 45 contra 32, deve querer acumular ouro suficiente para pelo menos voltar com uma espada GPC, ou se não quiser esperar muito, volta com a picareta e bota, tem essa possibilidade, o Bang. Vamos ver, pode escolher, vai formando ali aquele minion canhão, a Morgana já voltou, né, o Wolf já está aqui na rota inferior, não conseguiu fechar a pedra da visão, porém volta com muitas sentinelas. Isso é importante, né? Ele também não teria o perigo ali de ter 2 contra 1, então ele deixa mais espaço pro Wolf tranquilamente colocar aquela visão, aquelas sentinelas. A gente tem ali o teleporte do Amazing J, que continua tendo que recuar muito naquela rota. Olha como influencia. Olha o versus 1 entre Faker e Pound, mas... Aquele First Blood, Toboco, 18 a 44. É uma diferença muito grande de farm. Para um Nar que foi escolhido para tentar segurar mais esse Darius, não tá tão fácil assim, né? O zoning do Marin tá muito forte. Então, um bom gank que acarretou tudo isso em cima do Amazing J, né? O Bang pega o abate, mas o Amazing J é muito prejudicado em cima disso. A impressão que nos dá é que a fase de rota do Amazing J acabou nesse gank. Pode soar agressivo, mas é isso mesmo. Em 4 minutos, acabou a fase de rota do Amazing J. Um gank. É muito complicado, porque o Marin, mesmo não focando em dano agora, ele tem a fase de rotas tranquila contra o Amazing J. E se tiver um gank do Clear Love, dificilmente eles vão ter dano pra finalizar o Darius. Às vezes é uma situação onde você vai gankar o Darius e ele quase te mata, você sendo o caçador, né? Então tá complicado ali pra tentar pegar o Marin. E ele só tá farmando, só tá crescendo. O que é bom, a Tristana lá embaixo, por mais que esteja atrás, também tá conseguindo só segurar. Você comentou da resistência. Ele já tem uma tab... Desde que ele voltou base, né? Sim. Primeira volta pra base, quando ele conseguiu o First Blood com a sua equipe, ele já comprou essa tab ninja. Então o que acontece? O dano do Nar é basicamente físico. Você já nega o dano não só das skills, mas também do ataque básico. Resumindo, é muito crítico. O Marin fez essa itemização do Marin foi inteligentíssima. Sim, sim. É muito importante pra ele focar nisso, né? Ele tem os acúmulos, ele tem muito dano pra causar,
naturalmente com as habilidades dele. Então a gente vê ali uma diferença de quase 1000 de ouro só nessa brincadeira. De farm, claro, e a assistência que também contou o ouro. E mais importante, de novo, com o tempo de buff, a equipe da SKT vai invadindo a selva, o Faker tava lá junto pra ajudar caso houvesse necessidade, e vai ter dive de novo em cima desse Nar se continuar desse jeito a rota. Pode com ter, o sim. Clear Love lá embaixo. Exato. Enquanto isso, então, Meng vai... Parece ter replay, né? Ele vai fazendo os Krugs, aí pode partir pro dive, está level 6. Eles vão esperar. Eles só vão esperar o Amazing J sair da forma de Meganar, pra que ele não tenha ultimate, pra que ele não tenha o controle de grupo. E é isso que acontece. Volta agora pra forma de Mininar. Enquanto isso, o Marin já vai pra cima. O Cazuli ainda consegue desviar, porém dando causar pontadas é imenso. Olha isso! Fica com o abate o Marin. Impressionante o dano do Darius com a Elise. Sobre o replay, Toboco, parece mesmo. Foi idêntica a jogada. Só não foi idêntica porque o Casulo não pegou. No primeiro gank pegou o Casulo. Dessa vez, ainda assim, o dano era muito, muito alto. E a SKT tá jogando na inteligência sim. Saiu da forma de Meganar, ia demorar, entra em tempo de recarga, né, a transformação dele. Então realmente não tinha como sair vivo da situação, o Amazing. Ele nem usou o flash, né, não teve como, foi puxado pelo Darius. Boa jogada. Aqui embaixo, meio que acaba apanhando. A troca tá um pouco melhor pra SKT, né, com a volta à base de picareta. E até uma situação onde a SKT fica mais tranquila. O Benji pode focar muito no topo. A interessante, o Benji foi pra Titã Ardente com a sua Elise. É aquela questão, né, bem situacional, é do jogador, né? Uns preferem a Glaive única, outros preferem o Titã Ardente, vai pra um pouco mais de resistência. Nosso Benji agora pode ser abatido, tem que tomar muito cuidado. Vai pra cima agora, nossa, utilizou um lindo rapel, flash defensivo, sai das skills do Pawn e o Clear Love nem sequer conseguiu utilizar uma skill, então sobrevive aí a Elise do Benji. É um pensamento rápido, né? Ele gasta o flash pra sair vivo, mas ainda assim é um bom investimento. Se ele morre ali, o dragão poderia ser facilmente feito pela IDG. Não teria quem pudesse roubar. Então, foi até bom a jogada dele. Ele vai tentando também manter aquela sentinela em pé. E o jogo é bem controlado. A IDG, a sensação que dá é que eles estão muito presos. A SKT não tá dando espaço para eles conseguirem criar jogadas, fazer ganks. Esse Twisted Fate tá nível 8 e não usou ultimate ainda. A IDG parece que não entrou ainda no jogo, né? E o que me assusta é porque a composição da SKT é isso que ela precisa. Tempo. Você tá dando tempo pra uma composição que precisa de tempo. Sabe, você tá indo meio em direção à morte. Realmente, falta um pouco de resposta aí da IDG. O Clear Love muito apagado nessa partida, não consegue efetivar esses ganks. Aquela janela de tempo dos 5 minutos do flash da Morgana e da Tristana na rota inferior não foi utilizado. E falando em rota inferior, olha o Wolf, gasta o flash defensivo, meio que tem a bomba da Tristana. Linda ligação das trevas, o Wolf agora tentando sair. Teleporte do Marin se aproximando, pode também chegar o Faker, é isso que acontece. Também tem teleporte do Amazing J, vira uma briga gigantesca aqui na rota inferior. Por enquanto apenas o abate em cima da Morgana. Olha esse puxão, incrível, sensacional. Fica com o abate o Benji e abre 3-1 SKT. Ele pegou os 3 no puxão, Toboco. Jogou demais o Marin ali pra esperar o momento certo de puxar o inimigo. Matou um só, mas conseguiu espaço pra tirar muito mais vida dos outros membros da EDG, que recuaram e vão acabar ali sem poder segurar essa torre. Mas um detalhe importante, a SKT não quis começar o dragão agora, não sentiu que poderia fazer o objetivo tão cedo. O Bang também vai evitar de levar essa torre porque ele quer manter a fase de rotas e lá em cima a SKT provavelmente sacrifica ali boa parte da vida, se não aquela torre, mas não, parece que por enquanto vai ficar ali mesmo. A gente vê no replay agora a jogada como o Wolf tomou dano e como foi bem encaixado, né? Todo o controle de grupo da EDG com essa chegada do Twisted Fate, obrigaram ali também um flash claro para a carta amarela sair, um bom barril do Clear Love, mas agora vem a jogada, né? Duplo teleporte é bem difícil de você lidar nesse caso, né? O Faker chegou muito bem e os 3 sendo puxados. O dano é muito alto. E o Meiko só não morre ali, porque o Deft salva ele com a ultimate. Sim. Senão ele ficaria pra morrer também. Sim. O Meiko levou o Casulo ainda da Elise. Mas né, com a Kalista, não importa o controle de grupo, tira tudo e ele consegue repulsionar o seu suporte. Realmente uma teamfight incrível. SKT então, como já falamos, abre 3-1. 1.500 de ouro de vantagem. Curiosamente, nenhuma torre caiu nessa partida, né? O Faker agora até vai pra cima do Pawn. Olha lá o Wolf, ligação, chegando o Bang, vai ter sim o Casulo, pode ter um abate em cima do suporte do time da EDG, deixar esse abate pra Tristana é super importante, tem a bomba em cima dela, e tá ali, fica com o abate agora, o Bang, e é tudo que precisava a SKT, adianta essa Tristana, e olha, o jogo vai ficando caótico pro time da EDG. Tem que tomar muito cuidado, né, o Meiko abusou demais da sorte,
tem ali uma situação de um pick-off muito forte com a presença exatamente do Benji, né? A ligação das trevas do Wolf, o escudo negro dele, para mesmo a sentença pegando em cima do Benji, não parar essa Elise, foi o necessário para eles conseguirem a execução. E agora sim, né, com uma boa jogada deles pegarem abate, colocarem muita visão, verem que o Gragas não estava por ali perto, abre espaço para esse dragão e sim, a SKT vai ganhar mais vantagem. 4-1 mais o dragão. Exato, Pepe, e ainda já danificou muito essa torre na rota inferior. Joko, nosso convidado especial para essa partida, a SKT jogando o fino do League of Legends. Sim, eu acho que o jogador que se destaca nesse confronto aparentemente é o Marin, mas na realidade é o Bang. Ele está exercendo a função primordial do jungler, que é aparecer na hora certa, no lugar certo. Você vê que a composição da EDG claramente focava a bot lane. Eles tinham um Twisted Fate, eles tinham um 2x2 forte, e o Clear Love tentou. O Bang apareceu apenas uma vez na bot lane para tirar a pressão, e focou na top lane, focou nesse Narc que foi pego mais como um pique para segurar o Darius. E a situação é realmente muito complexa, eles têm esse potencial de dive. É muito complicado você usar um Twisted Fate quando tem um Darius com o dobro do CS do top lane adversário. A situação fica realmente complicada porque uma jogada com ele pode definir tudo e é o que está acontecendo. Exato, agora inclusive 1 versus 1, agora também chega o Twisted Fate, é que talvez o que precisa é EDG, Marin perdendo vida rapidamente, pode ser o abate, não consegue generar vida, Marin tenta se esquivar, não consegue, fica com o abate o Amazing J. E ótima jogada, Toboco. O Marin forçou a troca, ele quis buscar, mas o Amazing J tava pra virar Mega Gnar. O Safanão foi o que garantiu, né? O W do Gnar na Mega Forma garantiu o atordoamento, ele se posicionou, aí conseguiu um controle de grupo atrás do outro. Olha o Amazing J tomando dano. Nossa. De uma Elise tanque. Tem vermelho, pode ir pra cima ainda, agora recua um pouquinho. De qualquer forma, poderia ter partido sim pra cima. O Band tem dano. Tá aí porque a Elise tá tão forte, né? Olha o dano que ela causa. É que ele não foi pra Glaive Rúnica, acho que é por isso que não valia a pena continuar essa perseguição. Sim, ele já fez o trabalho dele, né? Segurar a torre e ainda tirar bastante vida do Amazing J. Olha o Faker. Olha o Faker tentando aprontar, é a lenda do League of Legends e garante o abate contra o Pawn. Incrível, Faker! Que dano é esse? E a gente tem um Twisted Fate do Pawn que fez ali Bastão das Eras, então é uma itemização que, pra troca, já contra o Ryze fica difícil, mas devolver dano não Sério, dá. Pepe, não sem tem palavras. Sim, sem palavras Faker, pra descrever. O Faker, ele viu, olha a troca aqui embaixo. Olha, enquanto isso... Não vai dar em muita coisa, nada. Não tinha nem bomba da Tristana, então né, acaba sendo um pouco mais de dano. E o Faker consegue em cima disso espaço pra empurrar mais a rota do meio e abrir espaço pro Darius lá em cima, porque o Gnar vem defender, o Darius fica livre. Já tava tendo um tempo difícil a Amazing J, ele fala, tá bom, vou defender o meio, vou tentar farmar 1 ou 2 minions aqui, é melhor do que tentar enfrentar aquele Darius. E o Faker, ele vê uma oportunidade, ele não perde. Ele sabia todo o dano que ele podia causar e finalizou o alvo. Normalmente ali numa troca daquelas franca, com toda aquela vida, o Pawn ali estivesse seguro se fosse contra outro mid laner, mas o Faker sabia exatamente quanto de dano ele podia causar e finalizou. E essa itemização, Pepe, do Twisted Fate? É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Normalmente é bem mais focado em tempo de recarga no Twisted Fate, para ele aparecer mais no jogo, mas a sensação que dá é que a EDG se sentiu muito pressionada a não conseguir ter espaço, não conseguir usar o ultimate do Twisted Fate, que não tá focando em cima disso. O que pode até ser um problema, né? Porque ainda assim, o dano vai chegar muito tarde pra EDG com o Twisted Fate itemizando assim. O Gnar foi obrigado a fazer a capa de fogo solar de primeiro item, né? Então a EDG toda tá atrasada. E se eles esperarem o jogo pra criar força, tem uma Tristana do outro lado, tem um Darius do outro lado, tem um Ryze do outro lado. É pior ainda. Então a SKT tá dando um show nesse jogo, tá conseguindo tirar todas as possibilidades da EDG conseguir vencer. E a gente vai vendo uma SKT muito mais forte que a EDG no Mundial até agora. O que não esperava dessa forma, sabe? É a segunda partida entre as duas equipes e de novo uma SKT muito dominante. Sim, sem dúvida. Trabalhando muito bem. E agora na rota inferior, que é onde possui ainda assim uma torre de primeira tier ali, a EDG, pode ser o foco. Vem o Faker lá embaixo, junto com o Benji, tem muita sentinela, o Benji pode estar em apuros agora. E agora, onde desce? Opa, o Faker vai descer, enquanto isso teleporte, agora chegando o Darius e também o Gnar. Pode se complicar o Faker, tem exaustão em cima dele, recebe proteção da Morgana, a caixa do Thresh foi incrível, vai caindo jogadores, o Darius só utilizando o ultimate, a Amazing J tenta segurar a pressão, situação complicada, Marin regenerou vida, parte pro double, será que vai ser ace do time da SKT? Mais um abate, double kill agora pro Bang, e é isso mesmo, vai ser ace da SKT! Que
jogada em equipe, onde o Benji poderia ser o alvo, poderia ser focado, tudo virou a favor da SKT. Perdeu membros sim, mas ganhou muito espaço para empurrar as rotas, ganhou espaço de abates para muitos dos que causam dano, os carregadores da SKT. E que jogada! O foco todo em cima do Faker, pegaram abate em cima dele, mas esqueceram do Marin. O Marin depois que foi se enfocado pelo Amazing J, mas não dava. A cura do Darius ali foi muito pertinente para finalizar e conseguir se manter mais vivo por tempo. E olha só a jogada, o Benji não podia descer em outro lugar que não fosse ou no inimigo ou no mesmo lugar que ele desceu. Então todo mundo virou em cima do Faker, mas é um Ryze, tinha escudo, então ele spamando a habilidade, tinha escudo negro, tinha escudo do próprio Ryze em usar a habilidade. E olha o que faz o Marin agora, olha como ele gira em cima de todo mundo e causa aquele dano. Ele vai se curar ainda agora, ele vai ser stunado, vai tomar dano, vai flechar e olha o que ele faz. Se cura ao mesmo tempo que abate. Vai ser focado de novo, vai morrer, mas aí já não tinha como, né? Sobraram 2 e a SKT finaliza todos eles. Que luta bem encaixada. Onde parecia que ia dar errado pra eles, deu certo. E o Marin salvando de novo. No mesmo lugar, no Dragão. Da última vez ele tava de Fiora, dessa vez ele tava de Darius. E é impressionante que a SKT tá jogando, é bonito de ver. A gente vê o Meng 306, 90% de participação. Que Elise eficiente, full tank, né? Que partiu pro Titan Date, agora vai para um Solari. Tem ali também a Pedra da Visão que dá um pouquinho mais de vida. Olha, a situação da EDG, como eu falei, se era caótica aos 10, 11 minutos, agora então é outro nome. Sim, é um problema muito grande. Porque, de novo, lembra que eu falei sobre a itemização atrasada? A EDG tinha uma boa luta, mas não tinha dano pra finalizar os olhos. Demorou pra matar quem deveria ter matado. Então, nisso a SKT aproveita. Já tem uma Tristana 3/0/4, encontra uma Kalista que tem a espada do rei, mas como é que o Deft vai fazer alguma coisa nas lutas? Ele não pode entrar numa luta pra bater, senão ele acaba sendo morto muito rápido. Tem o Darius, tem a Elise pra lidar. A Elise Tank, nesse caso, funciona muito bem contra essa Kalista, contra esses campeões que ficam ali na linha de trás, porque ela vai tancar o dano desse alvo, que já não é tão grande porque estão fracos, e ainda tem dano pra causar. Se a Elise comba, ela causa muito dano em porcentagem de vida. Então fica difícil pra EDG trazer dano pras lutas, e é desesperador isso. É desesperador. E olha, o Marin até parte um pouco de agressividade agora, né? Mais agressividade com seu segundo item fechado. Sim, interessante. Notar que o Marin, ele tá crescendo tanto nesse jogo, em questão de vida. Ele tendo a redução do tempo de recarga, ele tendo também a utilidade do Cutelo Negro, ele já consegue ser um pouco mais ofensivo. Até porque o time da SKT, no geral, é mais resistente, né? Consegue ser um pouco mais resistente. Então acaba ali sendo mais tranquilo para ele construir esse misto de um pouco de vida e defesa, mas também trazer esse dano. Não, realmente, extremamente forte esse Darius. Dificilmente alguém consegue parar o Marin neste momento. A Tristana do Bang teve dificuldades em farmar no começo do jogo, porém agora ultrapassa o Deft em CS. E não só isso, né? Evidentemente tem mais ouro por conta dos 3 abates e 4 assistências, além das 3 torres a 0. A 0. Imaginou uma SKT ganhando de torres a 0 contra a EDG? Eles acertaram no draft de novo, Nossa, só que dessa vez em várias olha voltas. O que vai acontecendo. Meiko perde bastante vida. Reposicionar pela Kalista. Força pelo menos o ultimate dela. Foi. Eita, nós! Que o Meiko fez aqui, Pepo? Enquanto isso, a luta continua. Marin com todo o seu dano. Deft tenta cartar. Se aproxima agora também o Band. Vai ser o segundo abate pro time da SKT. Teve aquele volátil, mas não pegou na Kalista. Utiliza o seu curar. Vai se reposicionar. Mas de qualquer forma, 2 abates para a SKT e vai agora rumo ao Barão. Pois é, Toboco vai conseguir muita vantagem. E a SKT, graças às sentinelas, graças a toda a visão que ela tinha, consegue esse espaço para esse tipo de jogada, nessa armadilha, muito bem encaixado. Até fica ali no meio o Wolf para tentar segurar o Twisted Fate do Pawn, que nem tinha ultimate, não tinha como chegar. Então tá ali, Barão para a SKT, 12-4 no jogo, tá muito à frente, 10 mil de ouro já de diferença entre as equipes, para 20 minutos de jogo. Nesse nível, é quase um jogo ali definido já, desde agora. O Meiko ali vai acabar sendo pego na ultimate da Kalista, mas vamos ver, ele volta no meio da equipe inimiga. Não fez o menor sentido o que ele fez, né? Não tinha o que ele iniciar ali, e ainda ele nem pegou o controle de grupo, né? Acaba indo naquele volátil, e olha que definiu muita coisa. A Elise, quando ela ataca com a mordida venenosa na forma de aranha, a Cria Volátil, ela pula na direção do alvo. E a Kalista só não morreu, talvez, por causa teleporte, ligação da César, vai chegar agora também o Bang, vai garantir o abate, Rampage para o Bang, 13º abate da SKT que domina a partida. Não tinha dano pra matar a Cria Volátil naquela hora, mas acaba sendo uma situação onde ainda assim o dano não foi dado.
por causa da mordida. E olha o Faker. Olha a jogada do Faker, tá tentando repetir o que fez contra o Pawn. O Meiko é abatido, Unstoppable para agora o Bang, vai conseguir mais um abate, double kill Bang. A SKT passa por cima da EDG. Não tem como, Toboco. Vai perdendo membro atrás de membro, em cima de pick-off. O Faker já tá tão grande no jogo que ele vai pra cima sem fazer ali, né, demora, sem deixar de mostrar. Ele vai pra cima do alvo e mata esse alvo. E se não matar, o time finaliza. A SKT vai finalizar o jogo. Vai finalizar o jogo, vai conseguir sua 4ª vitória consecutiva no Mundial 2015. Segunda torre do Nexus destruídas. Já são 7-2 para a SKT, 0 para a EDG. Sincronizado ali o ícone. E a SKT vence a EDG pela segunda vez. E olha, Toboco vence de uma maneira muito mais convincente do que a primeira nesse grupo. Jogou muito bem, em todas as rotas eles trabalharam de maneira a não deixar a EDG fazer o que se propôs no jogo. A gente sentia que a EDG só podia ficar na rota esperando o jogo acabar, porque eles tentavam jogadas e em pouquíssimas vezes ela funcionava. Aquela descida até, inclusive na rota inferior, não foi a melhor situação do mundo, porque ainda assim veio Faker e Marin de teleporte, o Marin puxou 3, e só não matou 2 ali porque a Kalista salvou ainda. O Meiko que, por mais que foi salvo dessa última vez também, voltou pra morrer. Foi muito esquisita a jogada, mas enfim, a SKT já tá muito na frente. Então acho que não é isso que definiu o jogo, né? Foi todo o bom trabalho Muito bem sempre. feito desde o início. Agora vai pra torcida, os cumprimentos que sempre ocorrem. Agradece o carinho. E Djoko, eu acho que a EDG não acordou hoje ainda. É verdade, em questão de estratégia... A gente já vai para os melhores momentos, então aproveitar aqui já para esse jogo. Então a gente vai para os melhores momentos da partida. Na verdade, os melhores momentos da SKT, né? Porque só um time jogou nessa partida. É incrível o domínio total da SKT nesse jogo. Em questão de estratégia, se você pega um Twisted Fate, qual que é a utilidade que você tem do Ultimate? Que é o destino. É para fazer jogadas pelo mapa. Mas se o time adversário, na fase de rotas, já consegue uma vantagem tão substancial quanto a SKT conseguiu, esse Ryze vai ser muito mais útil com um dano puro do que esse Ultimate. Do que adianta você criar uma jogada que tem 2 teleportes, como está acontecendo aí no destaque, 2 teleportes do time adversário. Você consegue ter uma presença, o Nar acabou cancelando o teleporte dele. Então você tem uma presença maior do time que não tem o Twisted Fate pelo mapa do que o time que tem o Twisted Fate. A SKT percebeu que esse pick do Twisted Fate tinha esse valor, conseguiu a partir desses 2 teleportes e principalmente da presença do Bang, que sabia exatamente onde está. Você vê que ele não gankou o TF. Isso é uma coisa interessante, que geralmente o pessoal fala, como você responde um Twisted Fate? Coloque pressão no Twisted Fate, que ele não pode sair para as lanes. Mas ele fez exatamente o contrário, ele tirou pressão das side lanes, fazendo com que o Twisted Fate não tivesse escolha e simplesmente ficasse em sua lane esperando ser solado. E o que aconteceu? Porque assim, o Krelov fez o gank inicial na rota inferior, forçou 3 feitiços. Até comentamos na hora da narração, ele tem aquela janela de 5 minutos para aproveitar e gankar. Nesse mesmo tempo, o Bang foi na rota superior e consegue First Blood, que até fica pra ele, mas a assistência pro Darius, aí vira aquele snowball lá na rota superior, que o Darius abriu 70 de farm contra 20 do Nar. Qual era a resposta que o Krelov deveria ter tido? Foi erro dele ou realmente não tinha muito o que fazer? Ele tinha alguns problemas para realizar o segundo gank na bot lane exatamente pelo teleportar. Que o teleportar estava disponível para o Ryze e o TF nesse momento não tinha o destino. Então, a partir do momento que você já fez uma jogada na bot lane, a SKT já estava com a guarda alta, pensando, pô, se eles vierem de novo, fica de olho, Faker, dá um TP ali e pode virar a jogada. Esse tipo de jogada de gank de nível 2 é uma jogada que eu fazia muito na minha carreira. E você não pode errar. Você tem que conseguir um abate. Porque você abre mão de muita coisa. Você abre mão normalmente de um buff, que foi o caso do buff do vermelho. E ainda abriu espaço pro gank, depois do buff. E você abre assim, um gank fora do comum, porque ele vem da jungle do adversário. E você sabe que o caçador adversário não vai dar o counter gank, porque você acabou de ver ele no bot. Exato, e no caso do Krelov, ele ficou atrás, ele até vai pra top lane, mas ele tá nível 2 e não consegue ter efeito. Ele fica olhando o gank acontecendo, o dive acontecendo, e não pode fazer nada, simplesmente tentando farmar ali o nível 3. Realmente a SKT surpreendendo nesse Mundial. E aí, agora o que acontece?